Museu Histórico de Nova Veneza reverencia o que há de mais significativo para o seu povo, a história da imigração italiana para o estado de Goiás. A história desta pequena Veneza goiana começa no ano de 1912, com a chegada dos primeiros italianos depois de passarem por São Paulo e Minas Gerais. O preço e a facilidade para a aquisição de terras na região atraiu algumas famílias que partiram do velho continente em busca de dias melhores e vieram fazer a América. O museu, ele trouxe um resgate muito grande para a nossa história, né? Para a história da cidade, porque muitas crianças, até adultos, não conheciam realmente a verdadeira história de Nova Veneza. Quem foram os primeiros que fundaram a cidade, né, que estavam aqui, quais eram as famílias. Então, com isso, veio resgatar essa história. Quando chegaram à simpática cidade, os italianos logo perceberam que o lugar poderia se transformar num pedacinho da Itália. O clima ameno contribuiu para que os imigrantes fixassem suas raízes. 2 nomes ficaram definitivamente e participaram de toda a criação da cidade: os Estival e os Espessotos, que foram abrasileirados para Peixoto. O escrivão daqui não sabia escrever o Espessoto, né? Porque era S-S-T-T. Espessoto. Aí de Espessoto virou Peixoto. Descendente direta de italianos, Dona Rosa busca no baú da memória a história da vinda de seus antepassados para o Brasil. E a minha avó era de Veneza mesmo lá. Por isso que colocou o nome de Veneza aqui. Quando eles vieram para cá, o governo é que pagava a passagem para eles virem, né? Porque o governo lá queria que saísse um pouco de gente, né, de lá. E Goiás estava precisando de gente para trabalhar, né? Porque chegava em Porto, em Santos, só tinha lá, né, o Porto. Lá eles não deixavam ficar um irmão só no lugar só, como vim para Goiás. Mandava para outro lado, para outro estado. Nós não sabemos, nunca teve notícia mais, né? Meu avô sempre falava, meu pai, mas nunca teve notícia mais desse povo. Porque manda um para um estado, outro para outro, né? E naquele tempo não tinha comunicação, o senhor sabe como é que era naquela época, né? O senhor Nelly Tobias chegou ao Brasil em 1949 e logo se casou com a dona Catarina, filha de italianos. Nas mãos, o passaporte daquela época. Na memória, lembranças e saudades. Abruzzo, a região é Abruzzo. A minha cidade se chama Bomba. A província de Chieti. Ficava de Roma, para fazer mais uns 200 quilômetros de Roma, a minha cidade, mais perto, sabe? Nós na Itália não mexia também com plantação de uva, mexia oliva, né? A senhora nasceu em Nova Veneza? Nova Veneza. Quem veio da minha irmandade que veio de Conquista, Minas, só 3. Os 3 irmãos mais velhos. Nós somos 9. Eram 9, agora ficou só 3 também. Já faleceram os outros. País melhor, acolhedor né? Que o Brasil. É um país que produz de tudo. Para manter viva histórias como a de Dona Rosa, de seu Tobias e de Dona Catarina, a AMISA, a Associação de Amigos de Nova Veneza, criou um centro cultural que abriga o Museu de Nova Veneza, no centro da cidade.
Nova Veneza é a cidade mais italiana de Goiás. Nenhum outro município goiano preserva tanta a cultura de seus fundadores. Podemos perceber a influência italiana ao andarmos pelas ruas, na fachada das casas e no velho campo de bocha, jogo tipicamente italiano. Se o bolinho tá na frente, eu vou chamar a bola. Mas tava no lado lá, lá. Eu falei bolinho. Não, a bola, você fala. Bolinho, tá na frente, o bolinho tá na frente da bola, mas eu vou chamar a bola. A pessoa que ganhar o ponto, joga o botinho. O botinho é dele. Ele ganhou o ponto, né? Agora ele joga. Agora, se eu tirar o botinho e eu fizer o botinho é meu. Depois da próxima eu jogo ele. Se eu ganhar o ponto, só tenho que encostar nela. O mais perto é a pessoa que ganha. Os italianos não deixaram a gente casar com um brasileiro, né? Tinha que casar com o italiano, que eu, mas o domingo somos primos primeiro. Meu pai era irmão da mãe dele. Então a maioria aqui desses mais velhos é casado com parentes, primos. A comunidade veneziana, com pouco mais de 10 mil habitantes e a 30 quilômetros da capital Goiânia, carrega com orgulho sua herança cultural, traduzida em religiosidade e festa. As famílias ainda cultuam alguns hábitos tipicamente italianos. Porque minha avó era assim muito sistemática, né? Na casa da fazenda nossa tinha um quartinho assim reservado para rezar. Tinha os santos, tudo, oratório que chamava, né? Então os peões dia domingo tinham que rezar junto com nós. À tarde também. Ela chamava e fazia rezar junto com a gente lá. Tem famílias que conservam essa religiosidade através do terço em família, né? Que a nossa família faz isso todo mês, vai na casa de um e reza, e depois da reza a gente faz a janta, né? E janta todo mundo junto. Então sempre depois da oração vem a fartura, a comida, que sempre isso é do italiano. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatori, continuare a morte nostri. Amém. O modo de vida dos imigrantes italianos, desde a sua chegada até os dias de hoje, é recriado através de objetos, fotografias, cartas e documentos, resgatando a memória daqueles que deram origem à cidade. O casarão foi residência de José Peixoto Neto e Paulina Peixoto. Construído por volta de 1934 em estilo Art Deco, foi reformado pelo filho do casal, Giuseppe Peixoto, que cedeu o prédio em 2006 à Prefeitura de Nova Veneza para sediar definitivamente o museu. Toda cidade que realmente começa com museu valoriza muito, o pessoal começa a sentir que a história é importante para a vida deles, né? Então é um sentido assim, dele não deixar a história para trás, porque muitas pessoas acham que a história ficou e não precisa ser resgatada. Então, é reviver essa história, eles sentir que é importante trazer a história para eles saber o que é que está acontecendo hoje. Isso foi fruto do passado. Com o crescimento, com o desenvolvimento, com o processo global, as culturas estão perdendo essa coisa maravilhosa que é a cultura, que é a sua identidade. E o museu, ele vem resgatar isso, que estava lá no fundo do baú, talvez aquela senhora que tem toda uma história, que tem onde explorar muita coisa, está se perdendo. E com o museu, o povo se sente orgulhoso, se sente fortalecido com isso. Então, os museus realmente, é muito importante a criação, defenda essa bandeira. E aqui em Nova Veneza, nós demos um pontapé inicial com a criação do Museu do Imigrante. E
se outras cidades tiverem à disposição, nós somos parceiros nessa luta, nessa determinação para a criação de mais museus que busca retratar, isso sim, a identidade de todo o seu povo. É muito bom o museu. Quem não conhece o museu tem que aprender a ir no museu para conhecer um pouquinho, né? Daquilo que foi o início, né, de tudo. A história guardada dentro do casarão se confunde com a própria história dos moradores da cidade. A maioria do acervo do museu está em regime de comodato, uma espécie de empréstimo do acervo particular das famílias venezianas, em nome da preservação de sua memória e de sua herança cultural. Juntamos essas peças, arrumamos uma casa, né, estratégica perto do que ia realizar o festival, e montamos o museu. Depois que terminou, nós devolvemos todas as peças. Depois o Dr. Giuseppe Peixoto, ele estava também com a ideia de fundar um museu também na casa da família dele. E nós fomos conversar com o Dr. Giuseppe e ele se propôs com muita boa vontade em restaurar a casa e doar também um pouquinho de peças. Então, a maioria dessas peças que tem no museu, a maioria são todas de regime comodato. O diretor do museu, Zorasto Chiaga, de Goiânia, nos ajudou a montar o museu. Ele ficou aqui 2 semanas, né, ajudando a gente, porque foi ele que colocou o que ele tinha, porque nós não temos nenhuma prática em organizar um museu. Foi ele que organizou, colocou realmente o que a gente deveria colocar no museu e organizar esse museu. Toda essa diversidade cultural ítalo-brasileira se manifesta no Festival Gastronômico, que acontece todos os anos no mês de maio, desde 2003, e recebe milhares de visitantes. As delícias da culinária italiana, aliadas à criatividade brasileira, atraem cada vez mais um número maior de pessoas. A nossa comida é uma comida italiana, mas também com um toque já dos ingredientes goianos. A gente tem que adaptar, porque não é todo mundo que é acostumado a comer as comidas italianas. No cardápio, massas e molhos, pizzas, carnes, queijos, pães e salames tipicamente italianos, acrescentados de um toque do tempero bem goiano. Ingredientes da culinária regional são agregados aos pratos tradicionais, criando novos sabores. Comida é cultura. Você, para fazer comida, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que fazer escola, você tem que fazer oficina para saber que aquele tanto de molho dá para o molho ficar consistente ou não. Não é simplesmente você chegar e pôr o extrato no coisa e está pronto o macarrão, não. Você tem que pesquisar. Durante os 3 dias do festival, a cidade é tomada pelo espírito italiano. O verde, o vermelho e o branco invadem todos os espaços, numa programação recheada de cores, danças, músicas e muita comida. Dobrou a quantidade de pessoas que nos visitam esse ano. O que não sabia, aprendeu, o que a gente busca aprender fora.
vem pessoas ensinar pra gente, a gente ensina o que a gente sabe também. Espero que o ano que vem dobre outra vez. A Cantina da Nona, com mais de 3.000 metros quadrados e decorada em estilo italiano, é o espaço montado para receber os visitantes. No palco montado ao centro da cantina, artistas de todas as idades se revezam em apresentações de música e dança. A cultura, ela é uma arma imprescindível em toda e qualquer sociedade. Um povo sem cultura, ele não tem objetivo, ele não sabe onde ele quer chegar. A tradição preservada na memória desse povo se transfere materialmente ao Museu de Nova Veneza, que revela em cada objeto um pouco da alma italiana de seus pioneiros.